Viva! O meu nome é Samuel Lourenço, sou autor do blog Blogtrónica. Hoje vai ser um vídeo diferente do que é costume, portanto não vou fazer nenhuma apresentação nem demonstração de um projeto do blog. O que eu vou fazer basicamente é a reparação desta placa que eu tenho na mão. Portanto, isto é uma placa PLC utilizada em elevadores. Basicamente tem dois integrados unificados, um deles é este e o outro é este aqui. Depois mostrarei em maior detalhe os danos. Portanto, eu penso que o dano desta placa tenha sido causada por uma subtensão na linha dos 24 volts, diretamente na alimentação, uma vez que estes dois integrados são alimentados por 24 volts. Já estive a fazer um primeiro despiste acerca disso. Portanto, por trás a placa não tem pistas danificadas. Penso que só terei que reparar uma pista à frente e depois logo verei como é que posso fazer isso. Esta segunda placa vai ser a placa que vai doar os componentes que estão danificados na primeira. Portanto, à frente não se nota qualquer dano. Por trás tem 3 pistas interrompidas. No entanto, o cliente diz que esta placa nunca funcionou, portanto, e aliás estas 3 pistas não seria um impeditivo para ela deixar de funcionar, uma vez que isto são só pistas que têm a ver com as saídas, não tem a ver com a alimentação nem com o funcionamento da placa. Portanto, posto isto, o que é que eu vou fazer a seguir? Vou apresentar as fotos das placas em mais detalhe e depois proceder então ao despiste e à reparação. Passo então a apresentar as fotos das placas para poder mostrar os danos em mais detalhe. Esta placa que está visível no ecrã é a placa que vai ser reparada. Vai ter estes dois componentes substituídos. Portanto, para mostrar em mais pormenor, nota-se que existe aqui uma pequena cratera neste componente. E este componente tem um buraco enorme e um pino deslocado. Provavelmente vou ter que reparar a pista que está por trás do pino para poder então colocar um novo componente. Não sei como é que vou fazer isso, mas logo se verá. Portanto, estes dois componentes são do mesmo tipo, são ambos do tipo ULN2803A, são arrays Darlington. Vou passar a mostrar a folha de dados a seguir. Portanto, por trás a placa não tem qualquer dano, é só à frente na pista que corresponde àquele pino deslocado, no integrado propriamente dito. E esta placa aqui é a placa que vai servir para doar os componentes à outra. Portanto, os componentes, nota-se, estão relativamente intactos. Irei retirar então este componente está aqui e este para colocar para poder soldá-los na outra placa. Por trás tem os danos que eu anteriormente referi nas 3 pistas, portanto tem 3 pistas danificadas, 2 delas até estão interrompidas. Isto provavelmente houve aqui excesso de corrente. No entanto, como o cliente referiu que esta placa nunca funcionou, não vale a pena estar a fazer reparações. Isto seria fácil de reparar, era só colocar aqui um fio de cobre ou malha de soldar e soldar outra vez as pistas, mas não irei fazer isto. Portanto, nota-se que existem aqui algumas descolorações devido a excesso de temperatura, provavelmente dos componentes que estão no outro lado. Portanto, até posso ver que corresponde mais ou menos aos componentes. Portanto, provavelmente o dano desta placa é reparável, não vale a pena estar a reparar
e servirá só para doar componentes à outra. Está visível neste momento a folha de dados do LN 2803A, que é um array de transistores Darwinton. Este é o diagrama lógico, portanto o pino que está danificado no segundo integrado que mostrei é este pino COM, que está ligado a todos os coletores dos transistores. Aliás, vou passar a mostrar o esquemático de cada pino. Portanto, temos aqui dois transistores em configuração Darwinton. Temos um resistor de 2,7 kΩ à entrada, para poder funcionar com lógica de 5 volts. E temos dois resistores pull-down ligados às bases dos transistores, para poder então puxar as bases para baixo, para que então, quando esteja aqui um valor 0 volts, estes transistores não conduzam. Portanto, cada elemento tem um pino de entrada e um pino de saída, e tem um pino em comum que corresponde à união de todos os coletores. Esta segunda folha de dados também vai ser útil. É a folha de dados dos relés. Portanto, os relés têm toda esta configuração, um C. Seguem todos este esquema. Portanto, a bobina estará entre este pino e este pino, e depois os contactos serão feitos com estes três pinos que estão aqui. Portanto, este é o pino comum, contacto normalmente fechado e contacto normalmente aberto. Eu depois terei que fazer um despiste também dos relés para verificar se estão todos bons. Isto será feito depois de eu desoldar os integrados, e só depois de fazer este despiste é que poderei então soldar os integrados novos por assim dizer. Vou começar por retirar os integrados da placa da Dora. Portanto, novamente são estes dois integrados aqui que eu tenho que retirar. Já protegi as áreas envolventes com alumínio e fita de Kapton, para poder então retirar os integrados com ar quente. E depois de retirar os integrados, terei que fazer algumas medições pertinentes a este pino do canto, para ver onde é que eu posso depois ligar o pino correspondente na outra placa. Vou começar por soldar este integrado que está aqui. Vou colocar então o ar quente a funcionar. Já agora colocar fluxo. O fluxo está assim um bocadinho congelado. Ok. E vou então retirar este integrado. Este primeiro integrado. Aliás, ainda não está para sair. Já está. Não. Parecia que já estava a mexer, mas não. Não se mexe. Então, não se mexe. Está difícil. Ainda está.
Parece que está a mexer, mas é o fluxo que está a ondular lá em baixo. Ok, não é a solda que está a mexer. Ai, ok, já está. Ok, agora vou ver aqui o outro. Ok, o outro é este aqui. Este aqui. Portanto, novamente vou colocar fluxo e retiro a operação. Ok. Agora espero que este seja mais rápido porque a pistola de ar quente já está mais quente. É que de facto parece que está a soldar, mas é o fluxo ondular baixo do componente. Isto não sai. Já está a sair, ok. Recuar um bocadinho o ar quente, já está feito. Pronto, eu tenho aqui, vejo já aqui que tenho uma pista debaixo do pino, portanto, debaixo do componente, aliás. Já agora vou aproveitar então para deixar como o multímetro, colocar em modo continuidade. Portanto, modo continuidade. E o que é que eu faço? Eu penso que isto será 24 volts. Já estive a ver a parte de trás da placa. E cá está, exatamente. Podemos então na outra placa, quando formos a soldar o integrado nesta mesma posição, na outra placa, posso simplesmente passar um fio daqui para este pino. Aliás, se eu for ver a parte de trás da placa, portanto, na parte de trás da placa tenho então os mesmos pontos. Este será o ponto que corresponde à via que está por trás do integrado. E, aliás, troquei-me. Portanto, esta é que é a via que está por trás do integrado e esta será a via ao qual eu fui testar a ver se havia continuidade. Portanto, novamente corresponde portanto, a esta via. E se eu for outra vez por trás, tenho então esta via. Aliás, esta via e esta via. Portanto, a distância é mais ou menos a mesma. Portanto, na outra placa o que eu terei de fazer é, depois de soldar o integrado no lugar, passar um fio daqui para aqui. Já tenho os componentes prontos para substituir esta placa. Portanto, esta novamente é a placa que eu vou reparar, que tem os componentes danificados. O plano vai ser primeiro de soldar os componentes,
Depois vou testar os relés, um a um. Vou ver se existe algum relé que tenha a bobina em curto-circuito. E só depois desse despiste é que eu vou então soldar os novos componentes. Como referi, vou primeiro então dessoldar os componentes danificados, novamente com ar quente. Agora aqui então fluxo. Eu gosto de colocar quantidades copiosas de fluxo. Acho que a mais não faz mal, a menos é que pode ser prejudicial. Portanto, vou então começar a dessoldar deste lado, que é para não derreter os relés. Acho que posso. Ok. Se calhar ainda precisa de mais fluxo. Pronto, o processo vai ser exatamente o mesmo. Quanto a esta parte de soldar, depois o resto é que vai ser diferente. Caso pode-se ver aqui o pequeno buraco causado hipoteticamente pela subtensão. Claro que isto é uma hipótese, mas é uma hipótese bastante plausível. Houve uma subtensão nos 24 volts, no barramento de 24 volts, que danificou estes dois componentes. Tem o seu pino como ligado aos 24 volts. Ainda está preso, ainda está bastante soldado, portanto tenho que aguardar. Ok, ainda está. Caso podia pôr a temperatura do ar mais alta, mas acho que é um bocadinho excessivo. Não quero estar a arriscar. Mas também não sei se o tempo de estar aqui a dessoldar é bom. Mas de qualquer das maneiras, relativamente a estes dois componentes que eu estou a dessoldar, como já estão danificados, não haverá problema. Ok, cá está. Este vai para o lixo. Vou então proceder à dessoldadura deste. Este é o que está mais danificado. Este aqui explodiu mesmo. Definitivamente entregou a alma ao criador, como se costuma dizer. O outro também, mas este foi o primeiro. Foi o que levou mais dano e provavelmente em parte deve ter protegido o outro. Se bem que o outro, como se viu, também ficou bastante danificado. Mas este é o que levou a cacetada maior. Aliás, até cheira a queimado. Só do facto de estar a dessoldar já cheira a queimado. Da placa já veio cheirar a queimado, mas o facto de lhe estar a dar ar quente piorou o cheiro.
Aliás, ele está completamente instalado. Está aqui com uma estaladela no meio. É possível ver que está aqui uma estaladela no meio, portanto não foi só o bond wire que evaporou, o chip ficou completamente destruído. Okay, ainda está soldado. E já agora devo referir que eu não tenho o ar muito quente, por isso é que isto está a demorar a dessoldar. Ok, já está. Portanto, agora vou remover o excesso de solda. Como é que eu faço isso? Faço isso com a malha de dessoldar e com o ferro de soldar. Portanto, a partir deste ponto já não estou a planear utilizar mais o ar quente. A soldadura também vai ser feita com o ferro de soldar. Portanto, vou ter que remover bastante solda. Pronto, enquanto o ferro está a aquecer, estes integrados basicamente atuam como drivers e vão fazer atuar os relés. Portanto, os relés são de saída. Esta placa também tem entradas. As entradas a esta secção aqui. Portanto, é um circuito. Estes circuitos são bastante simples. Isto basicamente, e estou aqui a fazer uma especulação, são zenners para limitar a tensão. Os zenners estão em paralelo com as entradas para estes integrados. Estes integrados provavelmente vão servir de conversores de níveis de tensão ou algo assim do género. Portanto, ainda não vi isso. Mas de qualquer das maneiras, esta secção presumo eu que esteja boa. Portanto, tem uns zenners para limitar a tensão da entrada, estão em paralelo, portanto, à massa com cada entrada. E tem aqui umas resistências em série. Portanto, voltando então ao trabalho. Vou desoldar não, vou remover o excesso de solda. Já desoldei os componentes. Portanto, é bastante simples esta operação. Ok. Vou ter que posicionar a placa para trabalhar de uma forma mais. Ora, cá está. Sim. Assim também não dá jeito. Estou a trabalhar em espaços um bocado apertados. A placa não permite posicionar o ferro da melhor maneira por causa dos relés. Bom, vou voltar então a fazer como estava a fazer antes. Ok. Bem, tenho que estar o ferro aqui à ficha e não devo. Ok, já está. Bom, e novamente
repito a operação que acabei de fazer para este integrado, que já não está soldado, para o footprint, digamos assim. Ok, portanto, este pino já está solto, este pino também está solto. Vou tentar recuperar este aqui já foi. Este aqui já foi, este pino já foi, já está pronto, é para esquecer. Este aqui pode ser que tenha recuperação, não vou estar a limpar demasiado. Pronto, este pino só tem que ser daqui, isto já foi. Portanto, isto é o que o excesso de calor faz às placas de circuito impresso. Neste caso foi o excesso de calor causado pela destruição do componente. Ok. Só por aqui um bocadinho, uma pontinha de calor, mas não é nada, pronto. E é rezar para que este pino ainda esteja ligado. Eu penso que sim. Já está pendurado. Deve estar ligado. Bom, então o segundo passo, uma vez que já estão soldados os componentes, é fazer aqui umas verificações nos relés. Eu penso que os relés estejam todos bons. Portanto, os circuitos integrados que acabei de soldar vão digamos, energizar os relés. Portanto, basicamente o que eu vou fazer agora é, com o multímetro em modo de ohmímetro, vou medir a resistência de cada bobina em cada relé e ver se existe algum relé que esteja em curto-circuito. Portanto, as bobinas estão nestes dois pontos e por isso é que foi útil ver a folha de dados dos relés. Como referi anteriormente, este pino corresponde ao comum. Este pino será o normalmente fechado e este pino será o normalmente aberto. Portanto, se não me enganei. Aliás, posso ver isso em modo de continuidade. Ok, modo de continuidade. Portanto, este dá sinal, está normalmente fechado. Este não deve dar sinal. E os relés são todos iguais. Portanto, vou então colocar novamente em modo de medição de resistências. 0,9 kΩ, portanto são 0,98 kΩ, 980 ohms. Ok, 1 kΩ, 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 1 kΩ,
1 kΩ, 1 kΩ. Portanto, tenho aqui mais relés deste lado. Um kΩ, 1 kΩ, 1 kΩ. Bom, posso então proceder à soldadura, à reposição dos componentes. Basicamente é a substituição dos componentes por outros que penso que estejam bons, que foram resgatados da outra placa. Portanto, já agora vou tirar esta fita. Ok. E a primeira coisa que eu faço é colocar um bocadinho de estanho nos cantos, um bocadinho de solda nos cantos. Portanto, começo então pelo canto inferior direito. Ok. Bom, e colocado então o pingo de solda no canto inferior direito, vou colocar então o componente de substituição. Portanto, isto agora vai ser um bocadinho difícil de colocar no sítio. Cá está. Portanto, já está alinhado. E cá está. Agora vou soldar o outro canto. Canto oposto. Dar outra vez aqui um toque. Ok. Já tem solda a mais. E se calhar até vou ter que pôr fluxo. Como está frio, o fluxo está praticamente sólido. Se fosse verão, isto era bastante mais fácil de tirar da seringa. Não é o caso. Bom, e continuando, vou então soldar os restantes componentes, os restantes pinos, perdão. Bom, o importante é ter as juntas bem soldadas. Todas as junções têm que estar bem soldadas. E cá está. Portanto, agora repito o mesmo processo para o outro lado. E cá está.
Portanto, agora o segundo integrado estava orientado com o primeiro pino no canto inferior direito, no canto inferior esquerdo, aliás. Primeiro, portanto, eu estava orientado deste modo. Primeiro tenho que colocar então um pino de soda num pino que esteja no canto, pode ser este, já que o outro não podemos utilizar. Tentar alinhar o melhor possível. Se calhar até posso agarrar no integrado. Cá está. Oi. Acho que já está alinhado o melhor possível, portanto tenho que prosseguir então com a soldadura do pino oposto. Eu vou soldar mais, mas vou retificar isso. Novamente vou ter que colocar fluxo. E já agora tiro o alumínio. Vou então proceder à soldadura dos restantes pinos. Ok, o último não vale a pena soldar, uma vez que não tem o pad. Tive que o retirar, portanto isso depois vai ser retificado. Vou só tirar aqui um bocadinho de solda, que está a mais. Portanto, a técnica pode ser basicamente que o ferro limpo encosta o ferro aos pinos que têm solda a mais e consigo retirar a solda, que está a mais. Isso sem ter que utilizar a malha de desoldar. E cá está. A parte última da reparação consiste em passar então o fio deste pino que neste momento está no ar para esta via. Então o que é que eu vou começar por fazer? Vou começar por aplicar solda na via.
Ok, já está. Assim uma bola o maior possível. Neste momento estou a soldar então o fio, e o fio vai ter até aqui este pino, e depois vou ter que retirar o excesso. Cá está, portanto até faço questão em que seja uma bola de solda grande. Não, o fio não está a partir, mas é uma questão de insistência. Ok, já está. É preferível fazer isto numa junção que tenha um pino do componente, para não estar a arrancar uma pista da placa. Agora vou retirar o excesso de solda e já está. E provavelmente vou ter que pôr aqui alguns pinos com um aspecto mais bonito. Ok. E pronto. A reparação está praticamente feita. Portanto, a seguir, basicamente, é limpar a placa, passar álcool isopropílico pela placa, e depois disso vou fazer uma inspeção final, e provavelmente vou ter que também fazer alguns testes só para verificar que está tudo bem. Portanto, vou passar só álcool isopropílico nestas zonas onde os chips foram colocados, onde os integrados foram colocados, e depois mostrarei o resultado final. Como pode ver então, neste ponto a placa já foi limpa com o álcool isopropílico, já não há vestígios de fluxo. As soldaduras aparentemente estão bem feitas. Vou aproveitar já agora para virar, para se poder ver de outro ângulo. O outro integrado também tem as soldaduras apresentáveis, à exceção desta soldadura, que basicamente foi um remendo que eu tive que fazer, uma vez que o pad estava inutilizável. Tive que ir buscar 24 volts noutro sítio, utilizar aqui uma ligação. Aparentemente também as soldaduras estão bem feitas. E o último passo então é fazer alguns testes
para verificar se existe algum problema ou se a placa, quando for ligada, se irá funcionar minimamente. Portanto, o primeiro teste que eu vou fazer é verificar a existência de curto-circuitos na linha de 24 volts. Tanto que o multímetro vou medir a resistência entre a entrada de 24 volts e a massa. Portanto, cerca de 1 kΩ, portanto não há curto-circuito. O segundo passo vai ser, em modo de continuidade, verificar se tenho 24 volts nos chips. Portanto, tenho continuidade. Já está. E neste pino também tem continuidade. Último passo, uma vez que este pino está aqui, estava um bocado dúbio a ligação estava, o PET estava levantado, portanto a ligação pode estar interrompida. Vou verificar se é esse o caso ou não. Eu verifiquei que na outra placa o pino correspondente ligava este pad que está aqui, este pino está aqui. Portanto, basicamente vou verificar se tem continuidade entre este ponto e o ponto anterior. Portanto, ok. Portanto, tem continuidade. Posto isto, feitos estes testes básicos, não poderei fazer mais testes. A placa vai ter que ser testada no sítio da instalação do elevador. Espero que tenha gostado deste vídeo, que foi um vídeo diferente do habitual. Se tiver alguma dúvida, faça questão em colocá-la que eu responderei. Se tiver alguma correção a fazer também, poderá fazê-lo, uma vez que de facto tive algumas dificuldades durante a soldadura dos componentes e durante o teste. Da minha parte é tudo então, e até uma próxima.